E aí, pessoal, hoje eu tô aqui pra falar sobre um filme chamado Citizen Vigilante, né? É um filme que foi muito interessante, que saiu recentemente, que ele tá sofrendo muita polêmica, né? Porque ele é um filme sobre um cara que ele decide fazer justiça contra um grupo de imigrantes árabes que eles começam a causar confusão no país da Europa. Os caras cometem um estupro, né, contra uma menor de idade. Aí, esse é um filme que, particularmente, ele não seria tão polêmico assim se fosse feito em qualquer outra época, né? Mas como ele foi feito. Não é porque a gente tá tendo muita polêmica sobre os imigrantes na Europa, né? É, esse filme acabou sendo impulsionado por causa disso. E é um filme que ele é muito interessante de se comentar, porque você vai observar pela história do diretor do filme, pela história de quem está envolvido como ator principal, quem foi o principal divulgador do filme, você vai perceber que é muito envolvido com política, né? Vamos lá, então como é que é o filme? O filme, ele é a história desse cara que ele quer criar justiça, né? Ele quer se vingar desse pessoal que estuprou uma garota. E esse cara ele é um vigilante, né, como o próprio nome do filme já diz, que ele vai caçar esse grupo de criminosos e a polícia meio que vai ficar contra ele por causa disso, porque eles querem defender a ordem do jeito que ela tá, eles não podem deixar que alguém faça justiça contra imigrantes. E é um filme que eu achei bem mediano, mas, tipo assim, ele é um filme de ação bem genérico, né? Um filme tipo um John Wick da vida. É um filme que a história não importa tanto. A história não é tão relevante assim. A ação do filme, né? As partes mais interessantes são a parte de ação. Ele tem um meio que eu considerei bem arrastado. E o final eu achei bem legal. Tava até comentando com um amigo, né, no Twitter. Que ele postou a cena final do filme, né? Que é uma cena bem polêmica, digamos assim. O que acontece nessa cena é que ele meio que faz refém a família de um dos estupradores. E ele manda chamar o restante do grupo que cometeu o crime. E nessa cena ele decide matar todos os envolvidos e a família desse estuprador. Aí o pessoal falando, ah, pô, ele matou uma família inocente e tal, isso é uma parada muito errada, isso foi uma cena bem polêmica do filme. Sendo que o filme deixa claro que a família dele ajudou ele, a família defendeu ele, a família participou do julgamento, a família estava defendendo ele nas redes sociais e tal. Tipo, demonstrando que o problema aqui é um problema estrutural dentro do Islã, que esses grupos, essas pessoas, elas estão envolvidas, elas estão defendendo, elas estão participando disso. Permitindo que isso aconteça e continuando propagando essa ideologia que faz que isso aconteça. Aí o filme deixa isso bem claro, né? Ele não faz nenhuma questão de falar que a família é inocente, mas os culpados são só os caras. E essa foi a maior polêmica do filme, né? Essa cena específica onde ele mata, entre aspas, inocentes, né? Pessoas que não estão envolvidas diretamente no crime, mas que viram o crime acontecer e apoiaram que ele aconteceu. Outra coisa bem polêmica sobre o filme é que o ator principal se chama Armie Hammer, né? Que ele é um ator americano famoso, que ele fez muitos filmes no passado que foram filmes relevantes, mas ele passou por um cancelamento muito grande, né? Que ele foi acusado de ser muito controlador no relacionamento, que ele não foi acusado de assédio sexual, coisas assim. Nenhum dessas acusações foi pra frente. Ele não foi processado por ninguém, ninguém acusou ele de nada. Só que as acusações acabaram levando ele a perder contratos, a perder trabalhos, a não poder fazer um monte de filme que ele ia fazer. Um monte de contrato foi tirado dele. E ele meio que ficou afastado por um bom tempo da indústria dos filmes. Ele volta agora com esse filme que foi um filme bem polêmico, né? Um filme que surgiu meio que do nada. E aí a gente tem outra figura polêmica por trás do filme, que é o Uwe Boll. Quem é esse cara? Ele é um diretor de cinema alemão, que você provavelmente nunca ouviu falar dele, a não ser que você seja um cara que realmente gosta muito de cinema e de jogos, né, de videogame. Que ele fez um monte de adaptações de jogos muitos anos atrás que foram muito mal recebidas. É aquele famoso negócio da maldição de que todo filme baseado em jogo tem que ser ruim porque sabe-se lá por que isso acontece, né? Parece que os caras do cinema não entendem sobre os jogos. Aí o Rebol ele pegou essa fama de ser o cara que ele faz filmes ruins baseados em jogos. Sendo que a carreira recente dele cinematográfica tem sido bem diferente. Que tem dois filmes dele que. Uma série de filmes e um filme isolado
que meio que eu considero que são o protótipo do que ia ser esse Citizen Vigilante, né? Que é o Rampage. Não confundir com o filme do The Rock lá com o gorila gigante, né? Mas esse filme aqui se chama Rampage, Sede de Vingança. A história desse filme é uma história bem. Acho que dá até pra comentar sobre isso, falando sobre esse negócio que tá em alta agora por causa do hacker lá. Que é um filme bem misantrópico. É um filme sobre esse cara que ele meio que tá com uma raiva do mundo todo como um todo, né? E ele decide que ele vai fazer um massacre, ele começa a matar um monte de gente na rua. E ele é um cara muito inteligente, ele é um cara meio psicótico, meio psicopata, mesmo bem que pensa bem à frente, né? Ele cria uma armadura, que ele é mecânico, ele cria uma armadura à prova de balas, ele cria um carro bomba para poder explodir a delegacia, poder fazer o massacre continuar acontecendo, né? E o filme segue esse cara matando pessoas inocentes, matando civis. E esse filme conseguiu duas sequências, foi uma trilogia. E todos os três filmes são filmes independentes. O terceiro ele fez uma campanha maciça, né, no... Esqueci o nome do site, mas é um site de campanha pra conseguir fundos, né, pra fazer o filme dele. Aí ele conseguiu um dinheirão, ele conseguiu fazer os três filmes, ele conseguiu fazer uma trilogia de filmes sobre isso. E tem uma grande quantidade de fãs, né, até se você pesquisar aqui no YouTube. Edits do filme, né, você vai ver que tem vários. Os caras realmente curtem muito o filme. Olha a quantidade que tem. Tem esse aqui. Acho que tem um canal que postou um monte de. Aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E é um filme que, particularmente, eu considero que é um filme bem feito. É um filme bem dirigido, né? Bem roteirizado. Assim como o filme do Six and Vigilante lá, é um filme só de ação. É um filme, tipo, você não vai assistir esperando um grande roteiro brilhante e tal. Até tem uma ou outra crítica social dentro do roteiro, mas em geral é uma parada mais ignorável. Mas não é uma grande opinião política esse filme, não é que nem esse do Citizen Vigilante, que é uma opinião política clara. Que ele tá lá atacando as pessoas que são seguidores de uma religião específica, falando sobre como elas estão agindo dentro de uma sociedade que eles não deveriam ser bem-vindos, na qual eles não se encaixam, e que o governo protege esse grupo como se fosse um grupo que deveria ser protegido. Como se fosse uma caixa superior, que eles têm o direito de fazer todos os crimes que eles querem fazer por causa da religião deles. E o outro filme que ele fez que é interessante é esse aqui, Assault on Wall Street, né? Um Homem contra Wall Street, como foi aqui no Brasil. Que é um filme até, acho que é com aquele cara do Prison Break, né? O irmão mais velho. Que é um filme que também tem... Esse sim, tem uma parada política muito mais forte que o Rampage, né? O Rampage ele é muito mais... Tipo assim, você assiste o Rampage e você não sabe qual exatamente é a ideologia política do cara. Ele parece uma parada meio Ted Kaczynski, sabe? Tipo, ele é tipo um anarco-primitivista. Ele quer voltar pra sociedade um pouco mais e bem pro meio ambiente e não se importar tanto com as pessoas, ele não se importando com a vida humana. Esse Assault on Wall Street é uma parada um pouco mais identificável, né? Porque é a história desse cara que ele faz um investimento, o investimento não dá retorno, ele perde tudo que ele investiu. Ao mesmo tempo que a esposa dele fica doente, ele acaba perdendo a esposa, ele fica com. Isso meio que cria esse ódio dele contra Wall Street, né? Contra os banqueiros, contra todo esse pessoal milionário. E é ele fazendo a mesma coisa do Rampage, só que ao invés de ir puxar contra pessoas inocentes, ele vai contra toda a hierarquia de Wall Street, né? Ele começa a matar pessoas influentes dentro de Wall Street. Como eu falei, ele é um filme com uma visão política um pouco mais palpável do que o Rampage, mas ainda assim é um pouco mais vago do que o Sexy Vigilante, sabe? Tipo, não é uma opinião tão na cara assim qual é a opinião dele. Ah, eu sou contra esses financistas ricos que levam vantagem sobre as pessoas pobres, tá? Mas isso, tipo, você falar que você é contra o câncer. Eu sou contra pessoas ruins. Tá, cara, todo mundo ninguém é contra pessoas boas. Aí, o Cid Vigilante, ele tem esse negócio que ele tá fazendo muito sucesso, principalmente por causa disso aqui, né? Elon Musk divulgou o filme, Elon Musk botou o filme de graça no Twitter por 48 horas, eu acho.
Ele divulgou o filme no próprio perfil dele, o filme teve milhares de visualizações, ele divulgou pra caramba o filme. O filme ele tá no top dos tops na Europa. Ele talvez seja o filme mais comentado até o momento desse ano, mais do que qualquer filme de blockbuster que teve por aí. E foi uma parada muito inesperada, ninguém imaginava que esse filme ia surgir do nada. Ainda mais na época que ele surgiu, porque eu já comentei aqui no canal antes sobre esses problemas que tem lá na Europa, dos imigrantes causando essa confusão que eles estão causando lá. E esse filme surgiu bem na hora que isso está acontecendo, o que se viu como uma divulgação muito grande para ele. Parece que tudo se ajeitou para esse filme sair no momento certo para ele bombar. Como eu falei, o V-Ball teve muitos fracassos no passado, né, em relação a esses filmes de jogos, que muita gente até acusa ele de fazer meio que uma lavagem de dinheiro com isso, né, porque, tipo, ele fazia o seguinte, ele pegava leis de incentivo, tipo acho que tem aqui no Brasil para fazer filme, né, tipo, ou leis que são mais artísticas, tipo a Lei Rouanet, ele pegava essas leis de incentivo de mídias, né, ele pegava o dinheiro, ele botava no bolso, ele fazia os filmes e ele arrecadava dinheiro com isso. Ele basicamente pegava o financiamento pro filme, ele não gastava nada, e o dinheiro da bilheteria é todo pra ele. Então, mesmo o filme sendo um fracasso, não fazendo sucesso nenhum, ele ganhava dinheiro com isso, ele ficava rico com isso. E ficou muito polêmico um lance que ele fez, que ele... Uma vez ele chamou os críticos que falavam mal do filme dele pra uma luta de boxe, só que os caras não sabiam que ele era um boxeador profissional. Achei até uma foto aqui no Google. Pera aí. Dele lutando boxe. Tipo, ele era um boxeador profissional, formado em literatura por uma universidade lá da Europa. Aí ele do nada decidiu começar a querer fazer filmes, né? Ele fez esses filmes baseados em jogos aí com dinheiro público. Ganhou um dinheirão com isso e agora ele tá rico, bem de vida. E ele usa esse dinheiro dele agora pra fazer os filmes que ele quer fazer. Tipo esse Rampage, o Assault on Wall Street. Esses filmes são todos independentes, quase sem dinheiro nenhum de investimento. Como eu falei no Rampage, ele fez uma campanha no terceiro filme que ele basicamente bancou sozinho com essa campanha. E o que acontece com esse filme do Citizen Vigilante? O grande lance dele não é se ele é bom ou não. Como eu falei aqui, eu achei ele um filme mediano, um filme de ação genérico, que se saísse em qualquer outro momento, talvez não fizesse nenhum sucesso. Mas ele serve muito como um statement, sabe? Tipo, ele é um grito de guerra dessas pessoas da direita tradicional na Europa que estão sendo ignoradas para mostrar que, tipo assim, olha só, a gente não quer essa gororoba aqui de Hollywood, a gente não quer esse Slop aqui. A gente quer uma parada assim, que fale bem da gente, que incentive a gente. Olha como esse filme aqui ficou em alta, esse filme independente que teve divulgação praticamente nenhuma em financiamento. Como é que ele faz muito mais dinheiro, muito mais sucesso proporcionalmente do que esse filme de Hollywood. E por que que isso é importante? É importante para demonstrar para a população normal, para as pessoas normais, que a gente tem uma voz que a gente pode ser ouvido. E principalmente também para mandar uma mensagem para os estúdios, para os grandes estúdios, mostrando que a gente vai ignorar o que eles produzem e a gente vai focar no que a gente quer assistir. A questão não é se o filme é bom ou não, o filme é ok. Ele não é um filme brilhante, mas não é um filme horrível. Até as atuações, tirando do Armie Hammer, que realmente é um bom ator, as atuações são bem ruinzinhas algumas. Essa família do estuprador, por incrível que pareça, acho que eles são os melhores atores do filme, com exceção do Armie Hammer. Eles postaram nas redes sociais sobre a cena e tal, eles gostaram muito de gravar o filme. Provavelmente são atores que não têm muita oportunidade, né, no mercado. E eu acho muito interessante que esse filme sair, esse filme foi o sucesso que ele fez. Eu acho que isso para nossa causa, para a direita como um todo, é uma coisa muito boa para mostrar que, tipo assim, olha só, a gente tem poder sim de criar mídias diferentes, de poder sair dessa Matrix. A gente não tá preso nessa sociedade, nessa hierarquia das coisas. A gente pode criar uma sociedade própria, a gente pode criar um método próprio de fazer nossas coisas. A gente não precisa ficar refém do que a grande mídia, do que todos os poderosos querem que a gente goste. Você não precisa ser forçado a assistir um filme ruim do MCU no cinema. Você pode ver o filme que você quer ver. Você pode ver um filme que defenda a sua ideologia, que siga as suas ideias. Eu acho que é isso aí por hoje. Quem assistiu até aqui, muito obrigado.
Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, comenta aí também. A gente aqui em cima tem a aqui a câmera ao contrário aqui. Aqui em cima a gente tem um QR Code. Deixa eu até botar mais pra cá pra ficar mais visível. Se você puder fazer qualquer doação para nosso LivePix, eu fico muito grato, porque aqui o canal ele tá desmonetizado. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, novamente, se inscreva, comente, curta. Se você não gostou, também comente e dê o seu dislike, porque é importante que qualquer um que interagir com o vídeo ajude o vídeo. É isso aí então. Muito obrigado a quem assistiu. Valeu, falou, fui.